Lev Tolstói, Leão Tolstói, nós te saudamos e invocamos neste dia do teu aniversário, 9 de setembro, foi em 1828 que nasceste. Estás prestes a fazer 200 anos, mais concretamente daqui a 14. Será certamente um momento de grande celebração deste líder da humanidade para um estado mais lúcido, mais puro, mais justo, mais fraterno, mais não violento, mais em amor, mais próximo da verdade e da religião fraterna da humanidade e do espírito e do amor. Vamos ver então agora o apelo à juventude, que foi editado em 1900 e pouco, numa obrazinha chamada Últimas Palavras, editada na Bertrand, sob o título de coleção denominado Os Bons Autores, Leão Tolstói, Últimas Palavras, tradução de Barros Lobo Francisco, editado na Bertrand, e com a paginazinha de capa onde se encontra, já atingida por picos de acidez frequentes, uma fotografiazinha onde no seu terceiro olho surge um sinalzinho, fazendo-nos pensar que podemos ouvir estes textos também de olhos fechados, tentando abrir mais o olho espiritual à luz divina, prática meditativa acompanhada da respiração e da concentração invocativa de energias e de pensamentos divinos e luminosos será sempre útil para aprofundarmos o ensinamento e as possíveis transformações na nossa vida, graças a Tolstói e a toda a tradição dos mestres espirituais da humanidade que nos inspiram e guiam. Amém. Vamos então ouvir um dos últimos textos incluídos e que se denomina, ou intitula muito cordialmente, ou significativamente, ou atualmente, Apelo à Juventude. Peço desculpa de não ter lido o texto agora, mas apenas já há algum tempo, e portanto não ir dar aquela leitura preparada, pausada, expressiva, retórica quase, mas irá a emoção possível, que atingirá certamente a minha alma aqui e acolá, e que possa ela ser adequada à mensagem que Tolstói pretendeu transmitir e a que nós hoje poderemos, com as devidas ou pedidas adaptações necessárias aos nossos dias. Apelo à juventude. Crede em vós, rapazes e raparigas, quando ao sairdes da infância, em vossa alma esvoaçarem as perguntas: quem sou eu? Para que vivo eu? Para que vivem todas as pessoas que me cercam? E, sobretudo, mais importante e perturbadora pergunta: acaso eu e as pessoas que me cercam vivemos exatamente como devemos ou deveríamos viver? Crede em vós, quando as respostas que de vós saírem não estiverem em acordo com as que vos foram inculcadas na infância, nem com o género de vida que vós e daqueles todos que vos cercam viveis. Não tomais o desacordo, pelo contrário, aceitai-o como a expressão de tudo o que há em vós há de melhor, o princípio divino, que não é só o mais importante, mas é a única razão da vossa existência na Terra.
Não acrediteis em vós, indivíduo mudado de nome, João, Pedro, Luísa ou Maria, filho ou filha de um operário, de um comerciante ou de um lavrador, mas sim, o eterno princípio de sabedoria e bondade que em cada um de nós reside e em vós despertou, e que vos propõe problemas vitais que exigem a solução. E de que ele exige a solução, ele, eterno princípio. Logo a minha, daí a nossa necessidade da escutação, da meditação, da oração, para sentirmos verdadeiramente, seja diariamente, seja ocasionalmente ou periodicamente na vida, compreendermos melhor o que é este Espírito divino, este eterno princípio de sabedoria e bondade em nós quer. Não acrediteis, continua ele, nas pessoas que vos dizem com um sorriso condescendente que também elas, por muito tempo, procuraram respostas a essas mesmas perguntas e as não acharam, porque é impossível achar outras soluções que não sejam as admitidas por todos. Ora, não acrediteis senão em vós. Não temais o desacordo com as opiniões e os pensamentos de todos os indivíduos que vos cercam. No caso em que os vossos próprios pensamentos resultem não dos vossos desejos egoístas, do vosso ego, mas do anelo de cumprir, o anelo, o anseio, de cumprir o objetivo da vossa existência, de cumprir a vontade da força, com letra grande, da força ou do poder ou da potencialidade que vos enviou à Terra. Crede em vós, principalmente quando as respostas que se vos impõem são conformes aos eternos princípios da sabedoria humana expressos em todas as doutrinas religiosas na de Jesus Cristo, no seu mais alto significado. Ou na de Cristo, no seu mais alto significado. Literalmente, ao que ele utiliza, entendemos que a palavra Cristo significa o ungido. E todo ser que se erga ao ungimento espiritual e divino é um Christos, é um ser ungido pelo alto, ainda que certamente Jesus se possa considerar com outros mestres, ou provavelmente ele mais elevado, ou que transmitiu mais essa mensagem de amor para a humanidade. Eu lembro-me como, aos 15 anos, vivi esses momentos, como despertei da minha passiva crença infantil no juízo dos outros, em que até então tinha vivido, e como pela primeira vez eu compreendi que devia viver por mim próprio, escolher o meu caminho e ser responsável pela minha vida perante o princípio que me tinha dado. Numa certa glosa que eu posso introduzir aqui, relembro que todos nós, provavelmente ao longo da vida, tivemos o nosso momento de despertar maior, certos momentos de despertar e de reagirmos fortemente contra a opressão ou contra o seguidismo que o exterior nos obrigava ou nos induzia e, autoconsciencializados, nos autoafirmamos de um modo ou do outro, com uma duração maior ou menor de consequências, mas que de qualquer forma marcou no nosso percurso biográfico uma abertura ao espírito, ao princípio que nos deu origem, ao princípio de sabedoria e bondade divino, que é a alma mundo do universo e que em nós tenta exprimir maximamente pela nossa própria consciência, tal como Antero de Quental, um tolstoiano, um grande demandante da verdade e do santo grau, também afirmou por muitas vezes, sobretudo nas suas cartas, onde repousa, mais do que nos seus poemas, a sua verdadeira mensagem espiritual. Retornando à voz de Tolstói, ele diz-me: lembro-me que sentia então, nessa idade dos 15, ou em nós aos 14, ou aos 13, ou aos 16, ou aos 18,
Lembro-me que senti então, posto que muito vagamente ainda, mas em todo o caso muito profundamente, que o fim principal da minha vida era ser bom. Bom na acessão de evangélica, isto é, da boa nova, isto é, diz-nos Tolstói, e agora penso Erasmo, que certamente Tolstói terá conhecido também, na acessão evangélica, sacrifício e amor. Lembro-me então de Erasmo, porque ele publicou um livro, o Manual do Cavaleiro Cristão, ou do Soldado Cristão, cheio de esta energia de sacrifício, de amor e de bondade, que ele chamava a filosofia Christi, a filosofia de Cristo, e que resumia também numa piedosa, numa amorosa ligação interior e fraterna com os seres e com o cosmos. Deste próprio Erasmo, eu publiquei, traduzindo com o meu amigo Mendes, a obra O Modo de Orar a Deus, publicado nas edições Matéria e com grandes comentários dedicados a esta procura no século do Renascimento, esta mesma busca que Tolstói vai culminar no século XX. Mas voltemos então. Diligenciei então viver assim, mas a minha tentativa durou pouco. Não acreditava em mim, mas na imponente, presunçosa, triunfante sabedoria humana que atuava em mim consciente e inconscientemente pelo meio ambiente. O meu primeiro despertar foi substituído pelo desejo determinado de ser poderoso, sábio, rico, forte. Isto é, tal como o mundo e não eu o achava bom. Não tinha então confiança firme em mim, só o poder de perseverantes esforços, gastando dezenas de anos na realização de fins terrenos nunca atingidos, é que eu dei pela vaidade deles, muitas vezes pela sua mocidade, e que compreendi que o que eu sabia há 60 anos e no que eu não acreditava podia e devia ser o único fim sensato da energia de cada um. Numa glosa, diremos que é realmente mais a partir dos 60, ele vive até aos 80 e tal, que Tolstói corta decididamente e cada vez mais os laços que o prendem e assume o seu evangelismo, a sua não-violência, o seu amor, o seu igualitarismo, ou mesmo o seu anarquismo, na medida em que denunciava já com grande presciência ou clarividência todos os males opressivos que George Orwell, no seu livro 1904, tratou, ou que Aldous Huxley também na sua importantíssima obra A Ilha, de algum modo retrata e contrapõe, e que Tolstói é dessa época que transmite e partilha por milhares e milhões de pessoas mundialmente, e não só na Rússia, toda essa sua adesão interior ao princípio de sabedoria e de bondade, ou de amor e de não-violência, que ele sentia falar-lhe a si e em si e para todos. Então diz-nos ele que esse devia ser o único fim sensato da energia de cada um. E quão diferente, mas alegre para mim e mais útil para os outros, teria podido ser a minha vida se eu acreditasse e seguisse então a voz da verdade, isto é, a voz divina, quando ela falou a primeira vez, falou na minha alma, por ainda de toda a tentação. Aqui lembramos muito de Dante de Quental, nosso grande mestre, no qual criei também uma página no Facebook intitulada Dante de Quental, o escritor, onde volta e meia vou transmitindo algum dos seus textos, ou alguma reflexão, ou alguma imagem, mas que, de facto, a nossa tradição espiritual e literária foi um dos grandes mestres da escutação desta voz da verdade, desta voz divina, desta voz da consciência. E que nosso amigo Tolstói fala assim: seguisse então a voz da verdade, isto é, a voz divina. Quando ela pela primeira vez falou na minha alma,
pura ainda de toda a tentação, ou se quisermos, habituação, acomodação, desvio. Sim, mocidade querida, e agora dirige-se a nós, jovens portugueses, jovem língua portuguesa. Tu que despertas e tomas toda a importância da tua missão na vida, e isto não sob uma ação exterior, mas pela tua própria iniciativa. Não creias naqueles que te disserem que as tuas aspirações não passam de sonhos irrealizáveis da idade juvenil. Que te assegurem que também eles sonharam e procuraram, mas que a vida cedo lhes demonstrou que tem as suas exigências, que é inútil criar quimeras, que é preciso cada qual esforçar-se por fazer concordar o melhor possível os seus actos com a maneira de viver da sociedade existente, a fim de ser um membro útil dessa sociedade. Não te deixes de modo algum seduzir a mocidade pela miragem em moda, fazendo crer que a missão do homem é reorganizar a ordem das coisas estabelecida em tal ponto e em tal época, recolhendo toda a sorte de processos, algumas vezes contrários à moral. Não acredites em tal. Esse fim é ínfimo, comparado ao esforço que devemos fazer para manifestar em nós o princípio divino que a nossa alma encerra em estado latente. Fim que também é mentiroso, se permite a gente afastar-se dos princípios da bondade que a alma contém. Aqui talvez devêssemos fazer um pouco de glosa neste importante parágrafo, quando ele nos diz aqui: não acredites nesses velhos do Restelo, não acredites nesses vozes da mediania, não acredites nas vozes dos partidos e dos centralões que te levam a vender-te a lugares e a salários de subserviência, no qual matas a tua liberdade e a tua pureza e o teu estado não corrupto que ele falou há pouco, tal como lamentavelmente vemos suceder a tantos jovens que, vendidos à ambição, ao dinheiro, ao poder, às aparências, acabam por soterrar-se, corromper-se, tingir-se de todas as energias negativas que corroem esta sociedade, em especial os partidos que de tal modo desvirtuam a democracia, que esta verdadeiramente, de modo algum, é um governo do povo ou da maioria, mas apenas dos núcleos partidários e financeiros e do grande capital mundial que tentam impor e alienar as massas. Pois o nosso Tolstói diz-nos aqui que esse fim de adaptar-nos à sobrevivência, à real sobrevivência, Fernando Pessoa também estigmatizou também, e que heroicamente, e morrendo precocemente por causa disso, abandonado quase, de certa forma, numa certa miséria, preferindo antes ser o homem do desassossego nessa sociedade cinzenta que começava a controlar a Europa e Portugal. Diz-nos então Tolstói: esse fim burguês e acomodatício é ínfimo comparado ao esforço que devemos manifestar ou fazer para manifestar em nós o princípio divino que a nossa alma encerra em estado latente. Esta frase aqui é claramente uma frase de meditação profunda, uma frase que nós devíamos assimilar e repetir dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, escrevê-la no nosso terceiro olho, ou sob o nosso coração, ou no ecrã da nossa consciência, assimilá-la em todos os nossos músculos, ou mesmo neurónios e sinapses. Manifestar em nós o princípio divino que a nossa alma encerra em estado latente. Om Tat Sat. Tatuam Asi, dizem os sábios da Índia, que Tolstói também leu e também cultivou e se correspondeu com Gandhi também. E dizem-nos com estas frases: tu és esta verdade. Tat Tuam Asi. Tu és este princípio divino.
E, portanto, nós temos aqui, dentro da Filosofia Perene, que foi tido como importante obra que Aldous Huxley fez também, dedicada ao pensamento mais elevado, presente em todos os povos, em todas as religiões, mas que infelizmente não contém nada de português, o que é lamentável e que poderia ser bem acrescentado, seja com pensamentos tanto de Cantal, ou de Leonardo de Coimbra, ou de Fernando Pessoa, para falar dos últimos, mas também antes de homens como Luís de Camões, Frei Sousa, até mesmo Santo António e outros mestres do pensamento e da espiritualidade portuguesa. Repitamos então de novo esta frase que devia servir de nossa meditação e que nos é dada hoje como um mantra espiritual. Manifestar em nós, ou trazer mais à luz e à atividade, o princípio divino que a nossa alma contém em estado potencial. Esta tradução que nós fizemos foi nós, portugueses, pelas palavras do nosso amigo Barros Lobo, Francisco, certamente muito boas e muito valiosas, e saudamos onde quer que ele esteja e que alguma energia luminosa ainda mais o inspire no seu mundo espiritual. Certamente que poderiam ser, de certa forma, parafraseadas ou mesmo traduzidas de outra forma, e tentarei mesmo um dia encontrar para esta frase o que é que Tolstói disse em russo e o que é que nós podemos traduzir. Mas repitamos outra vez o que devemos fazer para manifestar em nós e a partir de nós o princípio divino que a nossa alma contém ou encerra em estado latente ou potencial. É este trabalho que nós devemos meditar e proponho então que seja adotado como um mantra da tradição espiritual portuguesa, este fazermos por manifestar mais em nós o princípio divino que a nossa alma contém em estado potencial. Não acredites, continua então Tolstói, que te seja impossível educar-te isoladamente na bondade e na verdade. Isso não somente é possível, como ainda em toda a vida, a tua como a de todos os homens, como ainda toda a vida, a tua como todos os homens, para isso tende, para educar-te isoladamente na bondade e na verdade. A autoeducação, cada vez mais necessária, face a uma educação cada vez mais burocraticamente regida, estupidificando, diminuindo o elan criativo dos professores e dos alunos, obrigados a tarefas absolutamente burocráticas e repetitivas e sem qualquer interesse substancial, e que acabam por destruir muita da criação luminosa e evolutiva que poderia ser. Portanto, ele diz-nos: educa-te isoladamente na vontade e na verdade. Ser um livre pensador. A melhoria moral de cada um de nós conduz não só à melhoria social, mas ainda ao bem universal que a humanidade pode atingir e que não se realiza senão pelo esforço pessoal de cada indivíduo. Sim, mocidade, crê em ti. Quando em teu coração, ou seja, no teu íntimo, no teu interior, ESC, Ossir é Essir, o segredo do segredo, o íntimo do íntimo, o coração do coração, tão desenvolvido pelos místicos persas, como Nadzim Kubra, Nur Ali Shah, Shodavardi, grandes mestres que certamente terão sido também, de um modo ou de outro, familiares desta demanda do Tolstói, nem que seja dentro da tal alma mundi e princípio divino de bondade que eles tanto comungavam.
Sim, mocidade, crê em ti quando em teu coração ouvis falar o desejo de ser melhor e não o de ir além dos outros, de ser poderoso, notável. Salvar os homens da sua má organização da vida. Ser melhor, ou seja, salvar os homens, ajudar os homens a organizarem melhor a sua vida. Tem fé em ti quando sentires que queres ser como aquele que nos deu a vida. Quando sentires manifestar em ti o princípio divino. Ou, como dizem os mujiks, os camponeses russos, uma tradição imemorial de espiritualidade pura, vinda tanto do paganismo, do xamanismo, como com o cristianismo ortodoxo, e que atingiu culminâncias na famosa obra do peregrino, a oração do peregrino, a Filocália, e que aqui é afirmada numa frase ou mantra: viver em conformidade com Deus. Eu vivo em conformidade com Deus. Eu vivo em união com Deus. Vivendo assim, farás tudo o que puderes fazer a teu próprio benefício e do da humanidade. Farás tudo o que conseguirás fazer pelo teu próprio benefício e pelo da humanidade, diremos. Procura o reino de Deus e a sua verdade, e o teu resto será dado por demasia. Tem fé em ti. No grave momento em que na tua alma, pela primeira vez, se acenda a luminosa consciência da tua origem divina. Origem, na nossa glosa de or, de voz, de orar, a origem. Nós emanamos de uma origem, de uma oração, de uma palavra, de uma emanação amorosa da divindade. E é para esta consciência desta luz e fogo do amor que arde em nós, que Tolstói nos apela: tem fé em ti, no grave momento em que na tua alma pela primeira vez se acenda a luminosa consciência da tua origem divina. E temos aqui outro mantra para trabalharmos, outra frase para meditarmos. Eu acendo em mim a luminosa consciência da minha origem divina. Ou eu acendo em mim a consciência luminosa da minha origem divina, ou da origem divina. Que ela seja meditada e assimilada diariamente por nós, ou que sirva de mantra ou de frase ao longo do nosso dia. Não apagues essa luz. Cuida, pelo contrário, preciosamente dela, até que ela por si se extinga. Quando deixares este mundo, acrescentamos nós, perigosa, e partas com uma outra luz maior para o mundo espiritual. E diz-nos então, no último parágrafo: é nesta extensão da luz que reside o único, o grande e o belo sentido da vida de todo o homem. Acende a consciência luminosa da tua origem divina. Estou, Tatvamasi, Kun, tu és isto. Amen. Om.